internacional, amém? Glória a Deus. Queria chamar o pastor Marcílio. Para quem não conhece, né? Primeiramente ele é meu concunhado, né? Tá certo? Alguém já falou que eu pareço com ele. Bom, né? Em Cristo Jesus nós nos parecemos muito, amém? Aleluia. Mas eu também quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Marcílio, queridos. Para quem não sabe, tá? Quando nós iniciamos aqui em 2003, isso mesmo, 2003, né? Quem nos deu apoio, quem nos ajudou, quem nos consagrou como pastor foi o pastor Marcílio, amém? E nós temos uma grande caminhada juntos, né? No sentido de que Deus tem, né? A Igreja Batista Nova Vida de Piracicaba tem orado por nós, eu tenho certeza disso, assim como nós também por eles, né? Então é recíproco, né? Esse carinho, esse amor para com um para com o outro, tá? E para nós é uma grande honra tê-lo aqui novamente, né, conosco, e certamente Deus vai falar ao teu coração, amém? Eu peço que você possa curvar a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Ele continue falando aos nossos corações, através do seu servo. Pai, eu quero então colocar diante do Senhor o teu filho, ó Pai, nesta noite. Eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite, ó Pai, de uma maneira especial. Use, ó Pai, como um vaso, ó Deus, nas tuas mãos, que a unção do Senhor esteja do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés, que o Senhor esteja à vontade, ó Pai, para falar através do teu Filho, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesta noite, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, amém? Glória a Deus. Ele falou aqui, às vezes nem passa pela cabeça. E aí quando falou a respeito de 2003, né? Nossa, já tem bastante tempo, né? Bastante tempo. Glória a Deus. Aprove a Deus, né? A gente é apenas instrumentos, é apenas um vaso de barro nas mãos do Senhor. E hoje está aí, um trabalho lindo, bonito, com bastante vigor. Para quem, né, viu em 2003 esta obra e vê hoje, tem nada a ver com aquilo lá de 2003, né? E realmente Deus, se a gente lançar a semente, em algum momento ela vai vir a resposta, né, irmão? Mas tem que lançar a semente, né? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, eu precisaria, que não estou vendo o relógio, né? Vou precisar de um, deixa eu ver se dá para, estou com o meu, que dá para acompanhar, legal. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, um ensino da palavra de Deus. A gente vem aqui ao culto, um culto diz, um serviço a Deus, nós nos reunimos aqui neste momento para trazer o nosso louvor, nossa adoração. Nós temos isso, nós fazemos nosso culto pessoal, né? Quando você tira seu tempo a sós com Deus, para meditar na palavra dEle, para abrir o seu coração para Ele, dar todo o seu louvor a Ele, mas também nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, para juntos, a noiva de Cristo, juntos adorarmos a Deus. Este é um momento que Deus agrada muito, e pensar que nós estamos fazendo isso aqui, mas quantas igrejas, irmãos queridos de outras denominações estão fazendo isso agora exatamente? A Igreja Batista Nova Vida em Piracicaba está neste momento, de 6h30, né? Está cultuando a Deus. No Brasil, no mundo, irmãos, o povo de Deus está agora adorando ao Senhor. Que coisa, né? Deus deve ficar muito assim, orgulhoso, né? Que coisa estranha, né? Eu quero dizer que Deus deve se alegrar muito com isso, de ver, né, que valeu a pena o preço derramado na cruz do Calvário. Amém? Então,
o Senhor pôs no meu coração para compartilhar essa palavra, o primeiro culto do ano, nem imaginei que eu estaria aqui hoje pregando, e eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, nos instruir, nos ensinar, neste primeiro culto, né, que dá início a este ano de 2022, tantas coisas que vão acontecer, né, teremos mais 51 cultos pela frente. Então eu quero falar de uma coisa que Deus já vem falando comigo, e eu tenho compartilhado isso lá na igreja, já preguei cerca de umas 20 mensagens sobre esse tema de Apocalipse, mas hoje eu vou usar a escritura que se encontra em Mateus capítulo 25, a parábola. Nós vamos entender um pouco a questão da parábola das 10 virgens, vamos falar sobre isso. E o tema que eu quero dar aqui hoje para essa mensagem é o noivo vem. As moças ficaram felizes, ó, elas pensam, Jesus, é esse noivo aqui não, tá? Que você está pensando aí não, é Jesus, tá bom? É Jesus. Mas, fique esperta também, pode ser que ele está chegando aí, o noivo, o Isaac, né? E para os rapazes, quem sabe a Rebeca. Quantos jovens aqui nesta igreja que não estão casados ainda, e vão casar? Assim, que vão casar, levante a mão. É isso, fique esperto. Mas aqui o noivo que eu quero falar é Jesus. Ele, na verdade, é por causa dele que estamos aqui hoje. Então vamos ler a Bíblia, vamos lá. Vou acompanhar no telão, porque a minha tradução aqui não é outra, e nós vamos ler na Almeida Revista Atualizada. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, ou insensatas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que Deus abençoe sua palavra. Queridos, esta parábola proferida por Jesus, a parábola das 10 virgens, ela foi, Jesus a falou, Jesus a pronunciou no Monte das Oliveiras. Parábola, para quem talvez não saiba, é um método de ensino muito usado por muitos pregadores, que faz uso da linguagem simbólica com propósito, um meio pelo qual, para trazer uma verdade, para trazer uma lição espiritual. Então é comum utilizar também estas parábolas na vida cotidiana. Então Jesus, ele usava no dia a dia, nas oportunidades que ele ia tendo pelo caminho, por onde ele passava, com as pessoas pelas quais ele cruzava no meio do caminho. Ele então
observando a vida e o costume, né, daquelas pessoas, ele aproveitava, contava uma história, uma parábola, para trazer ali, então, uma lição espiritual, uma lição profunda. Então, era uma metodologia, um meio utilizado por Jesus, né, uma alegoria, a fim de trazer um ensino superior, um ensino do Pai para as pessoas. Aqui, neste texto que nós acabamos de ler, a parábola das 10 virgens, o Senhor aqui, ele fez questão de deixar registrado para mim, para você, né, que estamos aqui um pouco mais de 2000 anos, depois dessa parábola ser proferida, a necessidade da igreja, de nós como noiva, de nós como discípulos de Jesus, chamados cristãos, né, que nós somos assim chamados, os seguidores de Jesus, os que aprendem com Jesus. Ele deixou esta parábola para mim, para você, com o propósito de nós estarmos preparados para o encontro com Ele nas nuvens. De certo, Ele voltará. Ele disse: eis que eu vou preparar-vos morada, né? Quando eu voltar, vou levar vocês para este lugar. Então Jesus, ele traz esse propósito, essa parábola, para nos advertir. Então, a mensagem, eu tinha 2 mensagens no meu coração, ou gratidão, ou uma palavra de advertência. É melhor começar o ano com uma palavra de advertência, né? Porque nós precisamos, mais do que nunca, nos dias que nós estamos vivendo, uma pandemia que já dura 2 anos. Agora mesmo em Piracicaba, nós tivemos muitos casos na cidade, já houve uma modificação nos cultos, isso tem atingido muito. É uma prova que a humanidade, uma provação que a humanidade está passando, mas também que a igreja está passando, em que a minha fé e a sua fé tem sido provada. Porque, queridos, breve ele voltará. Certamente, diz ele, cedo eu venho. Então, a vigilância é um tema central desta passagem que nós vamos estar meditando, aprendendo, recebendo a instrução do Senhor. Diga vigilância. Diga, eu preciso estar vigilante. Então, queridos, eu quero assim introduzir com 3 perguntas aqui que nós temos que responder neste texto. A primeira, o que significa a parábola das 10 virgens? O que significa essa parábola para mim e também para o corpo de Cristo, como corpo de Cristo? Segundo, como ela pode ser aplicada em minha vida? Como eu posso aplicar esta palavra, né, em minha vida? Terceiro, como esta passagem pode mudar a minha vida? Ok? Vamos lá? Diga glória a Deus. Então, com vistas ao demonstrar o ensinamento aqui, o Senhor Jesus, ele compara, você percebe que ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Porque, se vocês perceberem bem, essa parábola das 10 virgens, ela se preparando para o casamento, né? As bodas, né? Ou festa do casamento, elas estão aguardando o noivo. Vocês lembram aquela imagem do casamento, quando, na verdade, né, é o noivo que fica às vezes esperando a noiva aqui, né? Mas na verdade seria a noiva esperando o noivo. Eu lembro de uma situação, já fiz dezenas, centenas de casamentos, e eu lembro de uma irmã chamada Janine e Franklin. Hoje eles estão morando no Canadá, e a Janine, filha de médico, uma família muito conhecida na cidade, o Franklin de São Paulo, família próspera, e eles tinham assim, os familiares tudo não crente, né? E ela se converteu, ela aceitou Jesus. O Franklin logo veio, eles eram namorados, e depois eles resolveram casar e convidou toda a parentada, né, da região de Piracicaba e São Paulo, capital. Mas veio gente
todo lugar, não crentes todos, e ela queria que ficasse claro, né? As mulheres têm esse negócio, né? Acho que elas entendem essa questão da noiva, do noivo, melhor do que nós, os homens. E ela queria deixar essa mensagem clara para a família dela e para a família do noivo, que a pessoa central, mais importante ali, era Jesus. Ela queria que eu pregasse o evangelho para eles. Falei, puxa vida, né? A gente nunca pensa assim, né? A gente traz uma mensagem sempre para os noivos, né? Tudo bem. Ela, portanto, pastor, eu vou fazer diferente se o senhor permitir a minha cerimônia. Como? Ela assim, eu vou entrar primeiro. Eu vou ficar lá na frente aguardando o meu noivo. Só o senhor pode, pastor? Ué, casamento é seu, né? Ela então, só eu sabia disso, minha esposa, ela, o Franklin, acho que é só isso mesmo. E no dia, irmão, eu mesmo já estava tenso. Eita casamento que eu estava na tensão, porque todo mundo não conhecia ninguém. A gente lotou a igreja. Provavelmente tinha ali umas 300 pessoas ou mais, né? E aí, quando colocou a música lá, que era da noiva, todo mundo ficou de pé, mas estranhou, porque cadê o noivo? O noivo não estava lá, e todo mundo olhava, e deu aquele burburinho, a música, e ela aparece na porta. Ninguém estava entendendo aquilo, e ela foi entrando, e havia um misto, né, de alegria, confusão, ninguém sabia, e eu vendo tudo, né? Eu estava como é que fala, quando a gente está naquela melhor posição, arquibancada aí, camarote, eu estava de camarote, e aí, irmãos, ela entrou, todo mundo ficou sem saber, parou na frente, e eu quieto lá. Daí tocou a música, surgiu o noivo. Aí todo mundo levantou de novo, né? Aí todo mundo, sem entender, mas tudo bem, ele entrou. Nós fizemos o casamento. Aí eu falei, vocês perceberam algo diferente aqui? É claro, todo mundo sabia. Falei, sabe por quê? A Bíblia fala que o noivo, que Jesus, um dia voltará, breve voltará, para buscar a sua noiva, a sua igreja. E comecei a falar, gente, surgiu a mensagem assim, porque só aquela cena já deu condições de falar tudo. O que aconteceu aqui é que logo vai acontecer isso. Jesus em breve voltará para buscar aqueles que entregaram seus corações, as suas vidas. Eu e você somos a noiva, precisamos, e foi aí, irmão, o pregador surgiu. Foi lindo, irmão, aquele casamento, foi profético até. Então, queridos, o noivo vem. Nesse caso, a Janine que ficou tensa lá, né? O noivo vai vir ou não vai, né? Amados, veja bem, naquela época era comum o casamento ele passar por 4 fases. Como é que era o casamento da época de Jesus, né? Primeiro, compromisso, é o noivado, compromisso. O que era o compromisso? Era uma obrigação do matrimônio, que era aceita na presença de algumas testemunhas e dos pais, onde os noivos recebiam as bênçãos dos pais, das testemunhas, as bênçãos do Senhor eram pronunciadas sobre aquela união. Então, desde aquele dia, o noivo e a noiva estavam legalmente casados. Eu gostaria que o Marcelo, ele está lá, quer dizer, ele está lá escondido, a cabecinha dele apareceu. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, deixa eu ler essa escritura com os irmãos, 2 Coríntios 11, 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, como noiva, pura, a um só esposo, que é Cristo. Querido, é interessante que no noivado, né, ali já era um compromisso de casamento. Vocês podem perceber isso na história de Maria e José,
que ela já era comprometida com ele, né? Só esperava o tempo dele chegar e levá-la como esposa, definitivamente. Então, esse é a primeira fase. A segunda é a preparação. É também entendido como intervalo, ou seja, um período que o esposo ele pagava ao pai um dote. Amém? Os irmãos, os jovens estão ouvindo aí? Os que estão em casa, né? Eu tenho 2 filhas, eu vou cobrar um dote. Eu vou cobrar um dote de cada um. Não é um dote bom, tá? O dote é um pagamento. Amados, nesse tempo também, a noiva, esse período do intervalo, a noiva se preparava e se ataviava, ela ia se adornando, preparando tudo, porque o noivo vai chegar, já está perto, ela precisa estar preparada, ataviada para recebê-lo. Então ela devia apresentar-se a ele como noiva santa, pura, sem mácula. Deixa eu ler com vocês Efésios capítulo 5, versículos 25, 26, 27. Efésios 5, 25, 26 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, preste atenção, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente não está falando de casamento, mas aqui os que são casados, preste atenção, que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou. Como eu devo amar a minha esposa? Então vai ler a Bíblia e ver como Jesus fez com a noiva e faz, e aí você faz com a sua esposa. Se preciso, né, dê a sua vida por ela. Aí lá diz o versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. E esse versículo aí, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, nesse processo, a noiva se purifica, ela se adorna, porque ela sabe que a qualquer momento o noivo vai vir buscá-la. Amém? A moça tem que se guardar nesse sentido, e aqui no caso da igreja, tem que estar pronta, pura, santificada na palavra para o momento do noivo. A terceira fase é a vinda do noivo. É a vinda do noivo. Ao final do intervalo, ora acaba o período dessa preparação, o noivo então saía, olha que coisa linda, ele saía em procissão para a casa da noiva. Ele, juntamente com seus amigos, ele colocava um traje de gala, né, vamos dizer assim, né? E juntamente com seus amigos, o acompanhando, cantando, levando tochas, né? Seguiam na direção à casa da noiva. Quem sabe, né, a gente tem um casamento assim, fica legal. Já pensou que tanto de rapazes saindo na casa da noiva, coisa linda? Então ali o noivo recebia a noiva e levava em procissão para o seu próprio lar. E a última fase, a quarta e última, que é a festa, né? Que é as bodas propriamente ditas. Você percebeu que para a bodas que está falando aqui, para o momento da festa, antecede primeiro aqui o compromisso, o noivado, depois a preparação, ou seja, o intervalo, e depois a procissão do noivo, juntamente com seus amigos, e até então a festa. Então as bodas incluem a festa, que durava de 7 a 14 dias. Eita coisa boa, irmãos. Queridos, o que nós estamos vendo aqui? Aqui, queridos, a vida no novo céu, a Bíblia nos diz, em Apocalipse 21, 2, ali diz que a vida no céu e a nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. Vai chegar aquele momento que o noivo virá, Jesus virá, nos levará, e querido, esta festa vai durar por toda a eternidade. A história como nós a conhecemos aqui vai ter fim e vai começar a eternidade com Deus. Eu nem imagino como é que é isso, irmãos. Nem imagino.
Então, agora a noiva, só para a gente adiantar um pouquinho aqui e dar um spoiler, né? Porque se o tempo não der, pelo menos eu dei um spoiler aqui para os irmãos, né? Aqui, a noiva hoje, 2022, a igreja, eu e você que já entregou sua vida para Jesus, pertence à igreja do Cristo vivo, tem o sangue de Jesus na sua vida, ou seja, hoje nós estamos desposados do Senhor. O Senhor nos desposou. O que quer dizer desposada? É comprometimento. Nós estamos prometidos. É o noivado. O negócio é assim. Amém? Ele pagou o dote. O dote já foi pago. Como? Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Diz uma música que eu nunca saberei o preço que foi pago por mim. Sim, sabe sim, é o sangue de Jesus. Talvez a intensidade a gente não compreenda, a grandiosidade, a profundidade, a altura, mas o preço foi o sacrifício de Jesus. O que para nós a graça é gratuita, custou para Jesus a própria vida dele, o sangue derramado na cruz. Por isso, querido, não faça desta graça uma graça barata. Ela custou o preço para alguém. O intervalo, aqui é o período que a noiva tem que se preparar. Eu e você temos que ir nos preparando e nos santificando. Aonde? Na palavra. Amém, irmãos? A irmã esteve aqui, é a Adriana? Esteve aqui falando sobre oferta, e ela disse uma palavrinha poderosa, que é a palavra que deve ser a marca do crente: obedecer. É o alfabeto, né, cristão, obedecer a palavra. E por mais que pareça uma palavra tão simples, querido, mas não é fácil. Nós temos uma coisa que se chama orgulho, carnalidade. Mas nós temos que obedecer, querido. Se está na palavra, tem que obedecer. Amém? Então, querido, ao final deste tempo que vivemos hoje, o noivo vai vir acompanhado de quem? Dos anjos. A Bíblia diz que ele aparecerá lá nas nuvens, o último toque da trombeta, os anjos do Senhor, o Senhor vindo, miríades, milhões de anjos com o Senhor, uma cena espetacular, todo olho o verá, todo joelho se dobrará, porque ele, querido, é o noivo. Alguns lamentarão, mas outros gritarão de alegria. É um dia de tristeza e de dor e de lamento para aqueles que não se arrependeram, mas é um dia de alegria esfuziante daqueles que se prepararam para o noivo. Amados, ele vai vir nos céus acompanhado dos anjos para receber a noiva. Vocês lembram que ele já fez o compromisso de noivado, pagou com o sangue dele? Amados, agora começam então as bodas. Aqui nessa passagem bíblica, é aquele momento, o último dia, o dia do Senhor, o dia que ele virá para julgar os homens da sua conduta, dos seus pecados, o que fizeram com a sua própria vida, e para buscar a sua igreja. É o último dia que nós conhecemos como história da humanidade aqui na terra. É o último dia que logo então adentraremos para toda a eternidade com Deus. Querido, eu estou ansioso por este dia. É por isso que nós entregamos nossa vida. É por isso que nós nos tornamos filhos de Deus. É por isso, querido, que nós o recebemos, o noivo, como nosso Senhor e Salvador, para este dia que está aproximando, que está chegando, o dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Apocalipse registra esse glorioso encontro no capítulo 19 do último livro, Apocalipse, versículo 7. Nós lemos o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória.
Olha como João, na visão no Apocalipse, ele registra o último dia, a festa, né, do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já, ou seja, é como se hoje o Senhor estivesse vindo, hoje fosse o dia do Senhor, e já a sua esposa se aprontou, está pronta, está preparada. Eu espero que eu e você possamos estar prontos. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas, querido, breve Jesus voltará. Então as bodas continuam, não por uma semana, mas por toda a eternidade. Ó, dia glorioso será aquele. Então a ênfase nesta parábola, você pode perceber que existem aqui dois grupos. Na verdade, existem aqui dois grupos: as noivas que estavam preparadas, né, com as suas lâmpadas, mas com azeite, e as noivas que não estavam preparadas. Para os irmãos ter uma noção do que são lâmpadas, né? Alguns jovens aqui estão pensando que isso aí, mas hoje seria, né? Mais ou menos aí energia. Mas naquele tempo lâmpadas são um tipo lamparina. Então eu vou pedir para colocar no telão. Olha lá. A lâmpada ali ela é mais primorosa, feita com material, né, assim, parece um bronze, alguma coisa assim. Nós temos ali dentro, vai o azeite, a lamparina, né? Você está vendo do lado ali? Tem uma lamparina que é mais já no meu tempo que eu nasci, acho que não existe mais isso, acho que sim, né? A lamparina está logo atrás lá. Vocês lembram que na lamparina a gente colocava a querosene? E aí sim, você acendia o pavio que vem lá em cima, e por causa da querosene, então, acendia o pavio, e nós tínhamos, então, iluminação para casa. Aqui na frente nós temos a lâmpada, mais do tempo de Jesus. Ali dentro tem o azeite, e então, pode colocar a outra é mais rústica, é mais da casa das pessoas mais simples, da época de Jesus. Então, você vê que ela é feita de argila, alguma coisa assim. A querosene vai ali, tem um pavio, vocês estão vendo o pavio? Então, é colocado o fogo e então ilumina toda a casa. Certamente, quando Jesus estava aqui falando, e porque ele tinha muito ali um relacionamento, principalmente com pessoas pobres, provavelmente Jesus tenha visto muito dessas aí. Amados, então nós temos essas virgens que representam a igreja do Senhor. Pastor, por que 10 virgens? Normalmente, querido, o livro ele traz símbolos profundos, e sempre 10 dá a ideia de totalidade, ou seja, a totalidade da igreja do Senhor. Totalidade em que sentido? Do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, né? De pessoas que obedeceram ao Senhor e resolveram seguir o Senhor, que morreram, que já estão na glória, amém? Os mártires também, do nosso tempo, nós, a igreja atualmente, dos ainda que vão se converter antes da bodas do Cordeiro, ou seja, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as tribos, povos, línguas e nações. A igreja do Senhor. Aqui está dizendo essa ideia aqui. Agora veja, interessante que o outro grupo, nós temos o grupo das prudentes. As prudentes são aqueles crentes verdadeiros, né, que tiveram a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E do outro lado nós temos as nécias ou as insensatas, ou na outra tradução, as loucas. Porque, querido, a pessoa não querer Jesus e desejar a morte eterna é loucura. Então nós temos do outro lado as loucas, que representam o grupo daqueles que se dizem crentes, e neste caso especificamente, não se tratando daquele que realmente rejeitou Jesus, mas daqueles que se dizem crentes, mas que não nasceram de novo, e assim não perseveraram neste processo, ou no processo de santificação, de se guardar, de se separar, de se adornar
para o Senhor para aquele dia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então nós devemos lembrar, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele já tinha alertado que lá no campo, na parábola do joio, que nós encontramos em Mateus capítulo 13, ele já tinha alertado que lá no campo estarão juntos o joio e o trigo. O Senhor já vem falando, olha, no meio da igreja nós temos o joio e nós temos o trigo. Ele fala isso. Então, lá na parábola fala que vai chegar aquele dia que ele virá para separar o joio do trigo. Somente ele tem o poder de saber quem é joio e quem é trigo. Porque nós vemos a aparência, mas o Senhor vê o nosso interior. Nós podemos vender uma imagem, uma reputação, né, passando-se de um crente espiritual, um crente muito, né? Mas às vezes, querido, a gente engana as pessoas, mas claro que a pessoa que a gente deveria aqui, como dizem, enganar é o Senhor, mas a ele não se engana. Então, o joio ele não é, ele é falso, ele é como uma palha. E a Bíblia diz que naquele dia o joio será separado e lançado na fornalha que queima para sempre. Nossa vida cristã é cercada, e deveria sim, eu acredito que é assim na sua vida, que a sua vida é cercada por uma expectativa do retorno do Senhor. Eu quero acreditar que eu e você, todos os dias, temos um nível de ansiedade, de expectativa, tipo assim, Senhor, eu não vejo a hora do seu retorno. Não é verdade? Eu não vejo a hora do seu retorno. Assim como aquele jovem que não vê a hora do dia do casamento, de receber a bênção, não vê a hora da noiva aparecer na porta, ele está ansioso, ele está tremendo, alguns até desmaiam. Que seja essa emoção no meu coração, no seu coração, que haja essa expectativa, assim como aqueles irmãos de 2000 anos atrás, que a qualquer momento o Senhor apareceria no céu, que nós tenhamos a mesma expectativa e desejo. Que, querido, é para este fim que eu e você fomos alcançados, para que naquele dia, querido, nós possamos vencer definitivamente a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Amados, infelizmente, hoje em dia, é muito comum, irmãos, é muito comum a gente ver pessoas sendo batizadas na igreja, no hall de membros da igreja, participando dos cultos e às vezes, querido, participando, trabalhando em algum setor da igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente. Querido, você quer uma prova disto? Uma prova. Aqui eu tenho que falar, que é o Cruzeiro e o Atlético, né? Quem aqui é atleticano? Levante a mão. Você conhece algum atleticano que desviado? Você entendeu, né? Ele ficou chateado com o Clube Atlético Mineiro. Estou chateado, meu time perdeu. Não é verdade? Você já viu? Raramente. Os cruzeirenses aqui. Você já viu um cruzeirense desviado? Ele foi para a segunda, como é que fala? Divisão. Você não revoltou e falou, não quero mais o Cruzeiro? Não, mesmo lá na segunda. Ainda que vai para a terceira, ainda que vai para a quarta, está quebrado em nome de Jesus. Irmão, está quebrado. Irmãos, dificilmente você vai ver. Agora eu quero perguntar para você, querido, quantos aqui que já conheceu um irmão na fé e que está desviado hoje? Levante a mão. Você conhece algum crente desviado? Você viu quantas mãos? Irmãos, ou seja, o irmão me tratou mal,
O pastor disse uma coisa e me magoou, me deu uma disciplina, irmãos. Nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos a família, nós somos aqui o corpo de Jesus, irmão. É triste ver isto. Aborreceu, vira as costas, vai embora. Não é assim não. Querido, toda vez que você sentir vontade, porque você ficou chateado com alguma coisa, que um irmão ou irmã te aborreceu, porque normalmente vai ser o irmão ou a irmã, porque a cadeira não vai te aborrecer, né? O púlpito aqui não vai. Mas toda vez que você sentir aquela vontade, vou embora, vou me desligar da igreja, você lembra assim, o que o Espírito Santo pode te lembrar assim, então primeiro desvia do teu time, que você possa lembrar disso, porque querido, um dia o Cruzeiro vai passar, o Atlético vai passar, todas essas coisas, tudo que nós conhecemos vai ser mudado, irmãos. Na eternidade, os céus vai ser transformado, a terra vai ser transformada, querido, vai ser outro mundo, para sempre. Lá não haverá choro, não haverá, sabe por que não haverá choro? Porque não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá luto. Para que choro? Diz que toda lágrima será enxugada, tudo que nós sofremos vai desaparecer. Então aguenta firme, seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu noivo que é Jesus. Não abra a mão dele simplesmente assim, não. Quando Jesus, queridos, retornar vitoriosamente, a Bíblia nos fala que ficarão de fora os crentes apenas nominais. Eu sou de um tempo, 40, os irmãos começaram o culto cantando uma música, a alegria está no coração. Eu fui lá para 40 anos atrás, quando eu me converti. Queridos, veja bem o que eu quero dizer com isso aí. Naquele tempo, há 40 anos atrás, nós evangélicos tínhamos um jargão, era até um tipo ofensivo, de dizer que muitos católicos eram nominais. A gente, quando referia a um católico que não era fervoroso, que não estava nem aí, só tinha nome, a gente chamava ele de quê? Católico nominal. Agora, hoje, irmão, já não podemos mais, isso aí agora, quantos crentes nominais que tem? Então, os crentes verdadeiros, por sua vez, a Bíblia nos fala que estarão para sempre com o Senhor. Então, nossa vida cristã deve ser o quê? Cercada por expectativa para o retorno do Senhor. Jesus, querido, é o amado da nossa alma. Nós amamos a vinda do Senhor. Diga comigo, eu amo a vinda do Senhor. Diga, ora vem, Senhor Jesus. E aqui no versículos de 1 a 4, pode colocar para nós o texto básico, versículos de 1 a 4 de Mateus 25. Nós vemos nesses versículos, aqui a necessidade do preparo, irmãos. Veja o que diz lá, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do quê? Do esposo, e 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui fala de necessidade de nos prepararmos. Querido, é começar ontem, né? Estar pronto. É importante notar que todas as virgens, todas eram virgens. Todas as noivas eram virgens, puras. Todas elas tinham lâmpadas acesas. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas aguardavam o quê? A vinda do noivo. Até aí você percebe a semelhança? Contudo, querida igreja, há uma diferença brutal que entre elas, a ponto de Jesus olhar assim, distinguir as loucas, as nécias, as insensatas das prudentes.
Sabe o que diferenciava os dois grupos? Sabe o que diferenciava as 5 nécias e as 5 prudentes? O azeite nas vasilhas. É o azeite, irmãos. Vocês lembram coloca aquela foto da vasilha, acho que eu não mostrei para os irmãos, nós mostramos apenas da lâmpada. Eu aproveitei a tecnologia a nosso favor. Ali está as vasilhas. Vocês lembram que tem a lâmpada, mas as prudentes tinham consigo uma dessas vasilhas. Ali contém, onde era colocado um azeite de reserva. 5 delas tinham a lâmpada, tinham azeite na lâmpada, mas levaram consigo o quê? A reserva. Amados, as loucas, elas pensavam que, pelo fato somente de estarem aguardando o noivo, com as suas lâmpadas acesas, isso seria o suficiente para entrar nas bodas. Eu vou levar essa vida de meia boca, vou bater ponto lá na igreja, bater cartão, nem sei se isso tem mais, né? Entrada no trabalho, saída, vou bater o cartão, vou dar meu dízimo, aí vai ficar bem, só isso está bom, não precisa mais. Mas as prudentes, irmãos, com efeito, elas pensavam bem diferente. Eu preciso me preparar, eu preciso ver todas as áreas, cobrir todas as áreas da minha vida e levar ainda um pouco mais além. Amados, há muitos crentes que dizem professar a verdadeira fé cristã. Porém, irmãos, não tem azeite no depósito secreto. Não tem, irmãos. Não tem azeite neste depósito onde o Senhor vê. Onde o Senhor vê. Imaginem a cena: 10 virgens com suas lâmpadas acesas, elas estão dormindo, né? Você consegue distinguir essas virgens, as virgens loucas? Você consegue olhar para elas nessa visão que eu estou te dando, destas 10 virgens dormindo com as lâmpadas acesas? Você conseguiria separar quais são as nécias, as insensatas das prudentes? Certamente não. A menos se você olhasse na botija. Na verdade, né, elas nem botija levaram. Olhando a botija, você saberia quem eram as prudentes, quem eram as nécias. Há uma verdade aqui. Crentes nominais, queridos, crentes nominais vão ter problemas pela frente. E o maior deles é no dia da vinda do Senhor. Ficarão de fora. A porta vai fechar. E não haverá mais possibilidade alguma. William Hendrickson é um irmão em Cristo, já no Senhor, um pastor também, um filósofo. Ele pontua da seguinte maneira, ele fala, que a insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência de preparo pessoal. Ele continua dizendo: o óleo é símbolo do Espírito Santo, ser prudente é ser cheio do Espírito Santo. E a verdade, irmãos, porque o Espírito Santo, né, ele é o símbolo do fogo, o símbolo do poder, é ele que nos leva para a oração, é ele que nos leva para o fervor da palavra de Deus, para a evangelização, é ele que nos move, querido. Não é pela força, não é pela violência, não é pela a nossa força própria, mas é pelo Espírito do Senhor. A alegria nossa vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, aqui o óleo no azeite é o símbolo do poder e da presença do Espírito Santo em nossa vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele expôs o seguinte, de que ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. A bênção então do Senhor, irmãos, diga é pessoal. Diga é pessoal. A bênção do Senhor diz, é intransferível. Diga intransferível. O apóstolo Paulo,
ele deixa claro sobre isso, sobre a questão do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja que ele diz no final: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está querendo dizer, irmãos, que a salvação não é passada de forma hereditária, como assim, de pai para filho. Ele está dizendo que a salvação é algo pessoal e também intransferível. Não se passa de pai para filhos. Ou seja, que os pais precisam, o que os pais precisam passar para os filhos é a herança do Senhor, ou seja, expor os seus filhos, expô-los à mensagem do Evangelho, investir nos filhos, em situações em que eles estejam expostos à palavra de Deus, porque, querida igreja, somente o Espírito Santo faz o homem nascer de novo, faz o homem nascer da água, faz o homem nascer do Espírito. Um teólogo chamado Sproul, ele dizia: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína. Não é possível confiar na fé do pai, na fé da mãe, da esposa ou de qualquer outra pessoa. Querido, é você e Deus. Não adianta querer colocar culpa àquela pessoa que sai: eu me afastei do Senhor, eu me afastei de Deus, porque o fulano de tal disse isso, porque o pastor, porque, querido, na hora lá isso não vai colar. O versículo 5, aqui de Mateus 25, versículo 5, vamos ler ali. Então o reino dos céus, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui vocês percebem que todas as virgens adormeceram, porque o noivo ali diz tardou, e porque ele tardou, elas adormeceram. Veja que até esse momento não fica aqui aparente quem são as virgens insensatas e quem são as virgens prudentes, mas, querido, todas aqui parecem iguais. A questão que nós vemos aqui neste versículo é que deve ser enfatizado, é que as prudentes, apesar de estarem dormindo, elas estavam vigilantes, porquanto guardavam consigo o azeite em suas botijas. Amados, nós devemos compreender que nós estamos vivendo cerca de 2000 anos de história do cristianismo. Já tem bastante tempo passado que o noivo disse que iria voltar, mas ainda não voltou. Com isso, o Senhor Jesus deixa evidenciado que, sob a ótica dos homens, que sob a ótica humana, ele tardaria para voltar, sob a ótica dos homens. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 19: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Mas, querido, a Bíblia nos mostra nesse versículo, pela ótica do Espírito Santo. Jesus Cristo diz em Apocalipse 22, versículo 7, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, felizes, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós percebemos aqui que a ênfase do texto, ao falar que as virgens estavam dormindo, aqui denota que Cristo iria, de uma certa forma, tardar, à luz do entendimento humano. Mas, querido, desde lá, desde a descida do Espírito Santo, desde que a igreja se tornou visível, lá no capítulo 2 de Atos, mesmo ali, sua igreja,
A igreja do Senhor vem atravessando os séculos, primeiro século, segundo século, até hoje, queridos, séculos de história, junto com o Espírito Santo. A igreja continua dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, amado da minha alma. A noiva está cheia do Espírito Santo. Diga: eu estou cheio do Espírito Santo. Querido, não somente o Espírito Santo habita na sua vida, mas você tem que deixar ele transbordar. Transbordar. O versículo 6 diz que houve um grito. À meia-noite deu-se um grito. O noivo está vindo. Veja o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A palavra clamor é um grito muito forte, estridente, estrondoso, um grito terrível. Acontecerá naquele dia, irmãos, quando Jesus descer dos céus com seus anjos. À meia-noite fala que nós não sabemos o dia, a hora, o momento, somente Deus sabe. Diz: aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o noivo, aí vem Jesus, saí-lhe ao encontro, saí-lhe ao encontro. Meus irmãos, esse dia está chegando, está mais perto, estamos mais próximos desse dia hoje do que o dia de ontem. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Há um alerta aqui nesta passagem. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele diz: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer este trabalho sem o Espírito de Deus, sem a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Somente pela graça, somente por Jesus, somente pela palavra, somente pelo Espírito Santo, irmãos. Amados, o que alimenta o fogo, é o azeite. O que alimenta a sua fé, a sua devoção na palavra de Deus, na oração, no jejum, no evangelismo. Querido, o que alimenta a sua fé, querido, é o Espírito Santo. Queridos, a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o momento que aconteça, pegará muitas pessoas de surpresa. Mas aquelas pessoas que são ovelhas do sumo pastor não serão pegas pela surpresa, não serão pegas pelo desespero, mas estarão cheias de uma alegria. A Bíblia nos diz que nunca terá fim. A alegria do Senhor é nossa força. O versículo 10, ele diz: a porta fechou. Vejamos o que diz. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Querido, após as virgens prudentes terem entrado na festa, a Bíblia nos fala que a porta se fechou. As nécias, as imprudentes, tentaram dar um jeito para o seu desespero. Com desespero, o texto diz que elas bateram a porta clamando. O versículo 11 diz: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, abra-nos a porta. Muitos naquele dia vão vir passar por esse terror, irmãos. A palavra Senhor aqui, no grego é Kyrios ou Kurios, e quer dizer: meu dono, abre a porta. Essa palavra quer dizer meu proprietário. Observe o desespero destas mulheres. Mas, querido, não adianta. A pessoa que se diz pertencer a Cristo, e se de fato essa pessoa não pertencer a Ele, não haverá mais condição. A resposta do noivo a estas virgens loucas, insensatas, no versículo 12,
Diz: em verdade vos digo que não vos conheço. E essa palavra conhecer no original significa, querido, que não tenho relacionamento com vocês, nunca tivemos um relacionamento. Às vezes as pessoas falam: olha, aquele pregador, ele tem uma vida meio estranha, faz coisas contraditórias à palavra, mas quando ele prega, as pessoas são curadas, são libertas. Querido, a palavra na boca de qualquer, até de um animal, ela é poderosa. Mas isso não quer dizer, né, que aquele homem vai entrar lá, porque não tem relacionamento com o Senhor. Ele diz: eu nunca tive relacionamento com você, nunca tivemos intimidade, eu não te conheço, eu não tenho compromisso de relacionamento com vocês. É o que o noivo está dizendo para estas 5 virgens insensatas. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, Mateus 7, 22 e 23, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A Bíblia nos fala e nos convoca aqui, Jesus, no versículo 13, ele nos chama a ter um relacionamento com ele, por meio do Espírito Santo, querido. Amados, no versículo 13, a expressão pois, que aparece lá, portanto, pois, significa pelo exposto, por essa razão, vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, estejam preparados com as suas lamparinas, com azeite e as vasilhas como reserva, porque as bodas do Cordeiro se aproximam. Em muito breve, queridos, Jesus Cristo voltará. Preste atenção nisso que eu vou falar. Em breve Jesus Cristo voltará com poder e grande glória. Aprendemos pelas Escrituras que este momento será certo, que é pessoal, que é visível, que todo olho verá, que é audível, que é inesperado, que é repentino, que é inescapável e que é glorioso. O noivo vem. Diga: o noivo vem. Querido, é tudo que eu e você ansiamos, sair ao encontro dele. Neste momento eu quero lembrar aos irmãos que a noiva, eu e você, nós estamos desposados de Cristo, temos um compromisso de noivado com ele. Ele já pagou o dote por mim, por você. Ele já comprou-nos com seu sangue. Estamos neste período de intervalo entre a primeira e a segunda volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o período que eu e você, como noivas, temos que nos preparar. E ao final deste tempo, o noivo virá acompanhado dos seus anjos para receber a noiva, a igreja, a mim e a você. Aí começam as bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, registra da seguinte maneira: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta. Queridos, eu quero aqui te perguntar, para você que está aqui hoje: é Cristo o Senhor de sua vida hoje? Não precisa levantar a mão, não precisa, é uma pergunta para você pensar. É Cristo o Senhor da sua vida hoje? Ele é o dono da sua vida? Ele é o proprietário da sua vida?
Você está preparado para se encontrar com Cristo? Se Ele vir agora, neste momento, para buscar a noiva, a igreja, você está preparado para encontrar com Ele? Tem azeite na sua vasilha? De que lado, de que grupo você estará naquele tremendo dia? Das virgens insensatas ou das virgens prudentes? Querido irmão, querida irmã, vigie para que aquele dia não apanhe você de surpresa. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Feche seus olhos neste momento. Querido, meu querido amigo, amiga que está aqui hoje, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não fez dele o Senhor da sua vida, se você ainda não fez dele o Salvador da sua vida, se você ainda não pertence à igreja de Jesus, se você ainda não é a noiva de Jesus, hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da sua salvação. A única coisa que você precisa fazer é no seu coração arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você deseja fazer isso hoje, não esperar o dia de amanhã, porque não sabemos, estar preparado desde já, eu te convido então a entregar a sua vida a Jesus. E se você está aqui hoje, o Espírito Santo tocou no seu coração, eu quero orar por você. Se você deseja, assim, pertencer à família de Deus, levante sua mão, eu quero orar por você. Se alguém assim, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O outro apelo é para você que já é um filho, uma filha de Deus, um cristão, que já é noiva de Jesus. Como está a sua vida? Cristo é o Senhor mesmo na sua vida? Ou só de algumas áreas da sua vida? Você acha que está preparado para encontrar com Ele, se Ele vier agora? Como está o seu coração? O apelo que eu falo para você, faço para você, querido. Peça agora: Deus, eu preciso do azeite, mais do que nunca. Eu preciso de levar o azeite na botija. Eu preciso levar a sério mais a minha vida de comunhão com Deus. A oração, a palavra, o jejum, o evangelismo, as minhas responsabilidades com o reino de Deus. Eu quero orar por você também. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o Senhor está nos alertando, dizendo que o Senhor um dia virá. E que nós vivemos o período chamado intervalo, em que a noiva deve se santificar, que devemos nos separar para o Senhor, guardar o nosso coração, voltar os nossos olhos e nos preparar para o Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, que o Teu Santo Espírito possa nos levar a esse fervor evangelístico, da oração, da pregação, de viver a Tua palavra, de testemunhar o Teu nome. Nós estamos, Pai, começando este ano, não sabemos o que vem pela frente, as lutas que passaremos, mas, Senhor, não importa as consequências, não importa as situações, as adversidades, o que vamos enfrentar, ou os sucessos que teremos. O que nós queremos agora, Senhor, é ter azeite na nossa vasilha, nas nossas lamparinas, na nossa vida, o azeite, ó Deus, do Teu poder, o Espírito Santo, Pai, porque sabemos que
mesmo que tenhamos ganhado todas as coisas e termos o maior sucesso neste mundo, Senhor, não se compara de termos o Espírito Santo na nossa vida, de viver uma vida fervorosa, de proclamar a luz do Evangelho ao mundo, das pessoas olharem para nós e ver a glória de Jesus em nosso rosto estampado. Pai querido, nós pedimos que venha, Senhor, traga deste azeite, para que tenhamos uma vida mais fervorosa na oração, ó Deus, na comunhão da Tua Palavra, na comunhão da igreja, ó Senhor Jesus, nós precisamos, Pai, porque a Tua Palavra diz do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida por toda a eternidade, Pai. Ora vem, Senhor Jesus, coloca esta sede em nosso coração, Senhor, esta sede que houve no coração de nossos irmãos do passado, ó Deus, que não via a hora do retorno iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do noivo, que olhavam para o céu com a esperança de vê-lo sendo aberto, e os anjos do Senhor, e o Senhor Jesus vindo, ó Deus, para nos buscar para sempre. Ó Deus, que haja essa expectativa no meu coração e no coração de meus irmãos. Pai querido, esta é a nossa oração. Nós precisamos mesmo, Senhor, do óleo do Teu Espírito Santo, da unção do Teu Espírito Santo, do fogo do Teu Espírito Santo. Deus, fogo na oração, fogo na leitura da palavra, fogo na pregação, fogo nas nossas células, fogo na nossa casa, fogo no nosso casamento, na vida de nossos cônjuges, fogo na vida de nossos filhos, ó Senhor, o azeite do Espírito Santo, Pai, na nossa família, na nossa igreja, fogo de Deus na vida dos pastores desta igreja, fogo de Deus na vida dos líderes, fogo de Deus na vida dos músicos, dos cantores, fogo de Deus na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos velhos, dos anciãos, fogo de Deus sobre o Teu povo, fogo de Deus sobre a Tua igreja, ó Senhor, Senhor, que estejamos preparados para aquele dia, ó, que as nossas roupas estejam purificadas no sangue do Cordeiro de Deus, que as nossas roupas sejam, ó Deus, transparentes diante do Senhor, ó, que as nossas vestiduras sejam brancas como a lã, ó Deus, como a neve, purificada no sangue de Jesus, ó Deus, derrama deste Teu fogo, fogo divino, fogo da graça de Deus, para que estejamos prontos para o noivo, como uma noiva adornada, como uma noiva ataviada, como uma noiva preparada para o seu noivo, para encontrar contigo nos ares, ó Senhor, essa é nossa oração, coloca este fogo em nosso coração, todos os dias da nossa vida, todos os dias deste ano, nos próximos anos, até o dia do Senhor. Graças te damos, aleluia, 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 glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, glorifique igreja, glorifique noiva, adore, adore, adore o Senhor.